Senhor Jesus, nessa noite, nós possamos ouvir e entender a Tua palavra. E como eu orei e disse, que a Tua palavra venha produzir frutos no nosso meio. Frutos no meio da igreja, frutos no meio do Seu povo, Senhor. Que cada semente lançada hoje através da Tua palavra possa florescer, possa crescer. Que possamos também, Senhor, compartilhar os ensinamentos da Tua palavra, os ensinamentos do Teu reino, com outras pessoas que também precisam ouvir, Senhor, a mensagem, que também precisam ouvir a Tua palavra, que também precisam de Ti, Senhor. Que possamos aprender, que possamos receber, que possamos obedecer, que possamos ensinar, meu Deus, tudo aquilo que está mediante a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que havia um tempo onde nós sabemos que isso acontecia muito, onde o povo de Israel se desviava. Vira e mexe na Bíblia, você vê, principalmente no Velho Testamento, que o povo de Israel constantemente saía dos caminhos do Senhor. Eles saíam do propósito de Deus. E houve um tempo que no tempo de Joel, a Bíblia diz que o povo não estava mais preocupado com a casa de Deus. O povo não estava mais preocupado com o reino de Deus. O povo não estava mais preocupado com a obra de Deus, com a seara de Deus. Eles começaram a se preocupar com as suas casas, com as suas famílias, terem os seus próprios compromissos e se esqueceram de Deus. Deixaram Deus de lado. E nós sabemos que na nossa vida também é assim. Todos nós temos os nossos compromissos. Você tem um compromisso com a sua esposa diariamente. Você tem um compromisso com o seu marido diariamente. Você tem um compromisso com a sua família diariamente. Você tem um compromisso com o seu trabalho diariamente. Mas é chegada também a hora que nós precisamos ter esse alerta que nós também temos compromisso com Deus. Nós precisamos aprender que nós temos compromisso com Deus. Não é só com as nossas coisas terrenas. Não. Nós temos um compromisso espiritual. Diga glória a Deus. E houve sobre aquela terra, sobre a terra de Israel, uma grande seca. Assim, amém? Isso, obrigada. E houve um tempo lá em Israel que o povo, por se desviar dos caminhos do Senhor, por abandonar a Deus, Deus também os rejeitou. Deus também os abandonou, porque preste atenção. Se você buscar Deus de todo o teu coração, em todo momento que você precisar, Deus ali estará. Mas se você virar as costas para Deus, você não pode cobrar. O povo de Israel saiu dos caminhos. O povo de Israel viveu
debaixo de uma promessa. Seja uma palavra de restauração, é debaixo de uma promessa. Seja uma palavra de conversão, é debaixo de uma promessa. Seja uma palavra de arrependimento, é debaixo de uma promessa. Seja uma palavra que é para te dar saúde, que é para te curar, que é para te libertar, é debaixo de uma promessa. Tudo é debaixo de uma promessa. Deus estava fazendo uma promessa ao seu povo: se vocês voltarem para mim, eu vou mandar tudo que vocês não têm. Se vocês voltarem para mim, eu vou entregar para vocês aquilo
família, que tem empresa, que tem de tudo, mas não tem alegria. Muita gente rica que tem muito dinheiro, tem família, tem casamento, estruturado, tá tudo certo, tá tudo bem, tem filhos na escola, na faculdade, tá tudo bem, mas não tem alegria, vivem em depressão. Pessoas que precisam reconhecer ao Senhor, porque a verdadeira alegria ela não vem do carnaval, a verdadeira alegria ela não vem do samba, a verdadeira alegria não vem do nosso querer, da nossa vontade da carne, não, a verdadeira alegria ela vem de Deus. A alegria ela vem de Deus. E o Senhor está dizendo: eu enviarei a vós a alegria, porque o povo estava triste, o povo estava deprimido, eles estavam na mão dos inimigos, eles já não tinham mais sustento, eles já não tinham mais o alimento, eles já não tinham mais nada, estava em tempo de seca, em tempo de ruínas. E quando Deus, através do profeta, fala com eles, Deus diz: eu vos enviarei alegria. Ninguém daquela terra poderia dar alegria ao povo de Israel. Talvez na tua vida é assim também, você tem passado dias de luta, dias de tristeza, que você tem olhado para o lado, olhado para o outro, mas não adianta, ninguém aqui nessa terra vai dar alegria, porque você precisa da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa da alegria de Deus na tua vida. Você precisa entender que no meio da tua dificuldade tem um Deus que quer te colocar no rosto um sorriso, que tem um Deus que quer que você possa saltar na presença dele, livremente alegre, feliz, porque ele está contigo. Que ainda que você não tenha tudo, você tem a presença do Senhor e você pode ser feliz na presença de Deus. Não importa se as pessoas têm entristecido você, não importa se a situação que tem deixado você triste. Hoje você está aqui, Deus está dizendo: eu darei de volta a você a alegria que te falta. Aleluia. O Senhor diz: eu enviarei alegria a você. Talvez quando o povo escutou aquela palavra, o povo se encheu de esperança. Porque quando a palavra de Deus é dita, revelada a nós, o nosso coração se enche de esperança. Quem já viveu dias que pensou que seria o fim, que pensou que nada daria mais certo, que não teria mais jeito naquela situação, de repente, eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: tem conserto sim, tem jeito sim. Esse coração duro aí não é você que vai quebrar, não, é Deus que quebra. Esse orgulho não é você que vai quebrar, não, é Deus. Essa rebeldia não é você que vai quebrar, não, é Deus. E tem dias que nós estamos sem esperança, mas quando o Senhor fala conosco, quando vem a palavra do Senhor dizendo: eis que eu faço nova todas as coisas, eis que em mim você pode confiar, você pode clamar, amigo, diante dessa dificuldade, você se enche de alegria, você se enche de esperança. Por quê? Porque você sabe que naquele momento não é o homem que está falando, não é a mulher que está falando, mas é o próprio Deus trazendo esperança, trazendo vida para você, trazendo alegria. E o Senhor continua dizendo: além do trigo, do vinho, eu também entregarei azeite. Não adianta você ter o pão, não adianta você ter o vinho, ou seja, não adianta você ter o que comer e o que beber, se você não tiver o azeite. Pastor, o que representa o azeite na Bíblia? A presença de Deus, a presença do Senhor. E a presença do Senhor é algo que nós temos que querer todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, nós precisamos da presença